Irmãs, irmãos, boa noite. Nossa, mas está tão fraco. Foi a chuva? O que aconteceu? Não entendi. Também. Boa noite. Agora melhorou. Agora melhorou. Eu preciso da energia de vocês para que possamos, eu não diria uma palestra, não me considero um palestrante, mas eu diria um bate-papo. E para esse bate-papo eu trouxe, foi baseado num romance, que foi escrito pelo Wellington Balbo e o Orson Peter, Arena de Conflitos. É um romance bastante interessante, onde tem uma história muito atual, eu diria, do nosso dia a dia, e ela desenrola e apresenta, conforme vocês vão perceber, digamos, um final feliz. É o que nós esperamos que na vida aconteça. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma frase interessante a respeito do livre-arbítrio. A quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? Porque nós arrumamos um monte de desculpas, né? Não sou feliz por isso, não sou feliz por aquilo, e nós esquecemos do principal. Nós esquecemos da condição de responsabilizar a nós mesmos. Muitas das nossas aflições, infelizmente, são provocadas por nós, pelos nossos atos, pelas nossas ações, em função, muitas das vezes, do nosso egoísmo, principalmente do nosso orgulho, e aí depois acontecem as dificuldades, os problemas. Arnaldo era um jovem executivo que trabalhava numa indústria de doces e salgados, juntamente com Júlio, seu colega de trabalho, que também fazia parte da área de marketing. Arnaldo trabalhava no setor financeiro. Ambos detinham uma certa amizade, principalmente de trabalho, e disputavam ali o cargo de diretores da empresa. Uma vez que o diretor-geral estava prestes a aposentar-se, e ele estava então procurando alguém que o substituísse. Numa tarde de uma quinta-feira, o diretor chega para os colaboradores da empresa e anuncia que Júlio seria então o seu sucessor. Ele que detinha o nível maior de confiança daquele diretor. Para a surpresa de Arnaldo, que tinha como certo a sua promoção. Por se tratar de uma quinta-feira, ambos deixaram o trabalho e se dirigiram às suas casas. Na casa de Arnaldo, Ana estava preparando o jantar, juntamente com seu filhinho, de apenas 5 anos. Arnaldo chega, parece que conversava com alguém invisível, resmungando de forma bravia, e Ana, percebendo que aquele não era o seu costume, achou que deveria ser o trânsito. Afinal de contas, o trânsito de São Paulo era bastante complicado. Esperou ele acalmar um pouco, estava ali preparando o jantar, mas como que ele estivesse lendo o seu pensamento, antes mesmo dela convidá-lo para o jantar, ele toma a palavra e diz: não vou jantar hoje. Não estou muito bem, vou subir ao meu quarto para descansar. Ana aguardou um tempo, tentou falar com ele sem sucesso.
e no momento de distração, ele retorna, agarra-o pelo pescoço e começa a sufocá-la. E dizendo palavras desconexas, como por exemplo, eu vou matar aquelas pessoas. O filhinho, vendo aquela situação, começa a chorar. E diante daquele quadro que pairava uma verdadeira desordem, André, seu mentor espiritual de Ana, observava a cena, juntamente com o seu discípulo. E aí, o seu discípulo, olhando para André, disse: você não vai fazer nada? E ele disse: calma. Intuindo Ana para que fizesse uma prece, como se fosse um raio de luz, atinge Arnaldo. E ele, afrouxando o braço, solta Ana, e ela se desvencilha daquela situação, indo de encontro ao seu filho que estava chorando. E ele cai em si, como que se tivesse voltado de uma situação. Naquele momento, ele pede perdão a Ana, diz que não sabia como aquilo ia acontecer, como chegou de fato a acontecer. Mas Ana, não entendendo o que estava acontecendo, pergunte a ele: meu bem, o que aconteceu? Ah, você não sabe. Eu pretendia buscar a promoção na fábrica para conseguir uma vida melhor para nós. Afinal de contas, estamos iniciando a nossa vida e nós precisamos muito adquirir novos bens, precisamos melhorar a nossa condição financeira, e era tudo que eu precisava. Só que, infelizmente, isso não ocorreu. Promoveram outro, que eu não sei direito a causa, mas eu fui preterido. Ali gerou um clima muito tenso. Aquela noite foi terrível, tanto para Ana como para Arnaldo. No outro dia de manhã, ele acorda, vai para o trabalho, e quando chega na empresa, coloca o seu carro no estacionamento, observa um, o outro, alguns o cumprimentam, alguns dele um sorriso, mas o seu íntimo estava queimando. O seu coração ardia, pois ele, no fundo, entendia que tudo aquilo que estava acontecendo, muitas pessoas estavam pensando a seu respeito. E ficou, então, trabalhando aquela mente, já um tanto cansada da noite anterior, mas mesmo assim seguiu para o seu escritório. Uma sala ampla, confortável. Entrou, fechou a porta, tentou colocar as coisas em ordem, tentou organizar a mente, e eis que, sorrateiramente, alguém bate à porta. Era Sandra, uma jovem muito bonita, pede licença e entra. Olá, Arnaldo, posso falar com você? E ele, meio a contragosto, olha para ela e diz: tudo bem. Veja bem, diz ela, eu vim aqui apenas para compartilhar a sua dor. Eu sei que você queria muito essa promoção, só que infelizmente você foi preterido. Escolheram o Júlio, mas veja bem, eu tenho certeza que isso foi uma armação. E aí, ameaça levantar da cadeira e sair da sala. Arnaldo bruscamente diz: calma, eu quero saber o que está acontecendo. Então, Sandra percebe que Arnaldo mordera a sua isca. Porque, no fundo, o que Sandra, na verdade, queria era o cargo também de diretor. Ela também buscava aquele cargo. Só que através de outros meios, de outras formas. E aí Sandra, então, lança o seu veneno, dizendo a Arnaldo: olha, andam dizendo por aí que Júlio puxou o seu tapete. Andam falando que Júlio falou mal de você para o diretor da empresa. E é por isso que você não foi escolhido. Mas eu tenho um plano. Se você concordar, podemos organizar isso a nosso favor. Arnaldo, então,
interessado no assunto, pediu que ela discorresse qual que seria o plano. E aí ela apresentou a ele uma forma de burlar os controles da empresa. E, de certa forma, prejudicaria Júlio, lembrando que o diretor da empresa era muito exigente, que não aceitava erros, e que muitas das vezes pessoas com muito menos foram despedidas em função do seu alto temperamento. Então, prepararam o plano. E num dia à noite, Sandra prepara um sonífero para o vigia da noite. Dá-lhe aquela bebida, ele dorme, ambos entram na empresa, desarmam o alarme, preparam ali os documentos, alteram os documentos importantes da área de compras, que seriam os suprimentos de matérias-primas para aquela empresa, e deixam sorrateiramente aquela empresa na madrugada. Passado alguns dias, ambos estão aguardando o resultado. Mas, naquela noite, para comemorar aquela vitória, eles vão a um barzinho ali próximo. Entre uma taça e outra de vinho, acabam passando a noite no motel. Chegando de madrugada em casa, Ana queria saber o que estava acontecendo. E ele, então, não quis relatar a sua triste decisão. Os dias passaram. O momento chega a triste notícia. A produção estava parando por falta de matéria-prima. O responsável pela área de estoque entra na sala de Júlio apavorado, sabendo o que seria dali para frente. Comunica a Júlio que a sua principal matéria-prima está faltando. Júlio, por ser uma pessoa tranquila, espírita, tinha consciência das suas responsabilidades e sabia como conduzir aquela situação. Pede ao jovem que se acalme e que ele vai falar com o diretor da empresa. Afinal, era uma situação muito grave e que naquele momento ele precisaria tomar uma decisão. Pede licença ao diretor, senta à sua frente e diz: olha, eu preciso comunicar algo muito sério. Ah, pois não, eu sei que com certeza você já está cuidando, diz o diretor. Sim, já estamos cuidando, porém eu preciso participar do senhor porque é uma situação de emergência. E nesse caso, nós teremos que, inclusive, fazer a modificação da programação da produção. Sim, diga o que foi que aconteceu. E ele, Júlio, relata o que acontece, porém, o diretor, tomado por um sobressalto, e energicamente olha para Júlio. Olha, eu estou pagando você para que cuide dos meus negócios, e não para me trazer prejuízo. Então, nesse momento, Júlio, eu não tenho outra decisão a tomar a não ser demiti-lo. Júlio, mais ou menos, já sentia a situação, acatou aquela decisão e deixou a fábrica. Quando saiu, procurou o padre João, que era seu amigo pessoal, foi comentar com ele o que houvera ocorrido. O padre João aconselhou a se acalmar e aguardar, para que pudesse então entender melhor aquela situação. Sandra e Arnaldo comemoraram. Mais uma vez saíram juntos, sabendo que em breve Arnaldo seria o novo diretor da fábrica. Nesses dias que se passaram, realmente aconteceu o que eles planejaram. Um dia, o diretor-geral reúne a todos e então indica Arnaldo para que ele pudesse assumir o cargo de diretor-geral. Ambos ficam muito felizes, porém, passado alguns dias, Arnaldo começa a sentir algo que está errado com a sua consciência. Está cobrando.
Ele começa a pensar no que fizera para o amigo. Este amigo que nunca o lhe traiu, que nunca trouxe nenhuma desavença no trabalho, que sempre foi muito cortês, que sempre compartilhou dos problemas. Então ele resolve procurar a sua mãe. Relata a ela tudo o que ocorrera. E ela, como uma senhora muito sensata, diz ao filho: filho meu, o que fizeste? Você prejudicou o seu colega, está alcançando um nível na empresa de forma que não é a correta. Por isso, eu te peço, volte à empresa, comunique ao seu diretor tudo o que você fizeste. E ele, então, naquele momento, reluta. Ainda não é o momento dele tomar essa decisão. Mas o lar já não é a mesma coisa. Ele, então, diante da situação que houvera com a Sandra, se afasta do lar, se afasta do filho, vai morar em um hotel e percebe que cada vez mais a consciência lhe cobra tudo aquilo que ele vinha fazendo de errado. E um dia, pela manhã, quando ele já estava numa situação bastante embaraçosa consigo mesmo, Sandra entra apavorada em sua sala e diz para ele: preciso conversar com você. Sandra, agora eu não posso, estou muito ocupado. Sim, mas é um caso de urgência. Eu preciso comunicar-lhe que eu estou grávida. Aquilo para Arnaldo foi como uma tocha que caíra à sua cabeça. E o que é pior, a jovem, desorientada, chega a ele e diz: eu quero fazer um aborto. Aquilo feria completamente os seus princípios. Arnaldo, então, tomando uma decisão sensata, diga: basta, não podemos continuar com isso. Você não vai fazer o aborto. E te digo mais, estive pensando, devo comunicar tudo aquilo que nós fizemos ao diretor da empresa. Afinal de contas, o que nós fizemos foi muito grave e nós precisamos corrigir esse erro. Sandra, percebendo que ela já não tinha o domínio sobre Arnaldo, sai da sala do Arnaldo em desespero. Sai da sua sala procurando encontrar uma solução. Aquilo ali já estava indo muito longe. E ela pega o carro no estacionamento e sai em alta velocidade pelas ruas de São Paulo. No mesmo instante, Arnaldo liga para Júlio e pede que gostaria de conversar com ele. Júlio, porém, não tendo outro lugar senão a casa espírita que frequentava, pois não podia receber em sua casa, tendo ali motivos de segurança, pediu que eu encontrasse então na casa espírita, onde eles pudessem conversar. Arnaldo vai até Júlio, relata tudo o que está acontecendo. Júlio entende. Júlio procura se envolver com aquela pessoa que o traiu. Naquele momento, obviamente, estava amparado pelos espíritos amigos que o assistiam, fazendo com que ele tomasse a decisão correta. Então ele refletiu e disse: olha, Arnaldo, não temos outra alternativa a não ser ir até a empresa e comunicar ao diretor-geral tudo o que aconteceu. É o mínimo que nós temos a fazer. Arnaldo, não tendo outra saída, concorda e os dois seguem para a empresa. Chegando lá, quando atinge a portaria, o vigia os aborda e disse: olha, eu tenho uma notícia grave para passar para vocês. Não sei se vocês já estão sabendo, mas Sandra sofreu um acidente. Sandra, no momento em que discutiu com Arnaldo, que saiu da empresa, desorientada, andando em alta velocidade, ao desviar de um cão, se choca contra um poste. Só que ela estava grávida. E estava grávida já de 5 meses. Porém,
foi socorrida e atendida e conduzida a um hospital. O vigia passa o endereço para ambos e, ao invés de eles falarem com o diretor da empresa, Júlio decide que seria mais importante ir até o hospital. Chegando lá, procuram ter notícias e ficam sabendo que, apesar do grave acidente, Sandra está fora de perigo. Resolvem voltar à empresa. Pede uma audiência ao diretor da empresa, que são recebidos. Quando o diretor avista Júlio, é tomado de surpresa. Você aqui? Como se atreve? Depois de tudo que você fez à nossa empresa? E aí Arnaldo pede que o acalme e diz a ele que precisa contar-lhe uma história muito terrível. E relata todo o desfecho do que aconteceu. O diretor, como sempre, muito enérgico, só que naquele momento, meio que anestesiado das informações recebidas, olha para Júlio e diz: Júlio, eu gostaria de lhe pedir desculpas. E quero te pedir que volte a ocupar o cargo na empresa. E olhando para Arnaldo, diz: e quanto a você, não me resta outra alternativa a não ser chamar a polícia. Nesse momento, Júlio intercede e diz: Senhor, eu gostaria muito de aceitar o seu convite. Porém, eu gostaria de lhe fazer um pedido. Eu quero que o senhor permita que eu mantenha Arnaldo e Sandra nos seus respectivos cargos. Como você tem coragem de manter duas pessoas que o traíram no cargo? Eu, no seu lugar, estaria chamando a polícia? Sim, senhor, eu concordo. Porém, eu entendo que já nos cárceres existem muitas vidas. E que se nós colocássemos mais esses dois, tenho certeza que não acrescentará muita coisa. E que acredito que eles serão muito mais importantes aqui conosco, que poderão retribuir tudo aquilo que fizeram. E aí o diretor, refletindo, olha para Júlio e Arnaldo e diz: muito bem, a responsabilidade é toda sua. E deixa a sala. Aí Arnaldo e Júlio saem também da sala, vão até a casa espírita, convidam o amigo Padre João para que pudesse então compartilhar daquela história. Mas ainda faltava alguém, faltava Ana, que era a esposa de Arnaldo, onde Arnaldo pede autorização para Júlio para que ligue para ela e ela vá até a casa espírita. Chegando lá, Ana, sem entender o que estava acontecendo, Arnaldo relata toda a história e Ana, sendo um espírito de alta envergadura e apoiada pelos espíritos amigos, perdoa de coração tudo aquilo que Arnaldo fez. Então, meus irmãos, do plano espiritual, toda aquela cena de entendimento, de perdão, de autoconhecimento, é observada pelos espíritos amigos. E aquele discípulo pergunta a André: André, e Sandra, o que vai acontecer com ela? Afinal de contas, ela está no hospital, está grávida. Sim, ela optou pelo seu caminho. Essa gravidez certamente lhe tomará bastante tempo. Isto em consequência do quê? Do nosso livre-arbítrio. Muitas das vezes, procuramos situações que não estavam planejadas. Passamos por situações que poderíamos perfeitamente ter vivenciado de outra forma. Então, essa história nos mostra que muitas das vezes aquilo que nós estamos vivenciando hoje é resultado das nossas próprias ações presentes. Não são situações do passado. Não são situações que nós planejamos no passado. São situações que nós programamos indevidamente nessa mesma existência.
Porque tudo, meus irmãos, é ação e reação. Não tem outra forma. O nosso pensamento é o que gera o sentimento, que gera a ação, que leva ao resultado. Então, quando nós pensamos no bem, obviamente, nós somos bem amparados, nós somos bem seguidos pelos espíritos amigos. Mas quando nós pensamos no mal, igualmente acontece. Então, nosso pensamento gera o sentimento. Quando Arnaldo se viu naquela situação, que foi preterido para o seu colega Júlio, o que acontece com ele? Gerou um pensamento altamente negativo, o seu egoísmo, o seu orgulho ferido, gerando o quê? Um sentimento de ódio, de raiva, e gerou uma ação altamente negativa, que lhe custou uma situação dramática. Então, o nosso pensamento é o gerador de muitos sentimentos, sejam eles bons, sejam eles negativos. O nosso pensamento é uma engrenagem, como se fosse uma engrenagem. Essa engrenagem, ela gera o sentimento que gera o comportamento. Quando um é alterado, o outro se modifica. Então, o poder dos pensamentos, a opção da sintonia, na questão 459 do Livro dos Espíritos, interferência dos espíritos em nossos pensamentos e ação. Resposta: a influência é maior do que imaginamos. Então, quando nós decidimos a praticar um ato negativo, certamente nós estamos o quê? Atraindo para o nosso redor espíritos afins. Só que quando nós procuramos fazer o bem, nós atraímos para junto de nós espíritos benfeitores e espíritos amigos. No Livro dos Médiuns, no capítulo 23, onde a obsessão ocorre quando os espíritos inferiores procuram envolver e dominar aqueles que trilham por caminho do ciúme, da inveja, quantos males poderíamos evitar? Então, quando nós trilhamos pelo caminho da inveja e dos ciúmes, e foi a inveja e os ciúmes que levou Arnaldo a praticar os seus atos negativos, quantos males ele poderia ter evitado? Quantos males, certamente, ele não teria que passar se não fosse as suas decisões negativas. O seu consórcio com Sandra, uma situação fora do casamento, uma situação que ele terá que administrar dali para frente. Felizmente, ele, juntamente com Ana, um espírito já com um grande conhecimento, conseguiu que lhe perdoasse. O que não ocorre muitas das vezes. Na maioria dos casos, partem-se para separações, partem para o divórcio, e principalmente afetando o lar e os filhos. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos. Sede perfeitos, se nós afastamos das vaidades, mágoas e ciúmes, conseguimos atrair para perto de nós os bons espíritos que trabalham em prol da nossa felicidade. Então, está aí aquilo que nós precisamos buscar para a nossa melhoria, para o nosso autoconhecimento. Se nós nos afastamos das vaidades, das mágoas, ciúmes, conseguimos atrair para junto de nós os bons espíritos. O que nos leva muitas das vezes às mágoas é ficar buscando aquilo que perfeitamente poderíamos deixar. Existe uma história que aconteceu com o Chico. Ele tinha um cachorrinho, a qual ele amava de paixão. O Chico sempre foi muito dado com os animais, né? Muitas das vezes que nós tivemos a oportunidade de visitá-lo, ainda encarnado, então ele sempre tinha um animalzinho próximo dele.
Só que esse animal estava muito doente. E aí, todos os dias o Chico tinha que ir lá cuidar do animal. Ele tinha que dar remédio, ele ia para o trabalho, voltava. E uma vizinha sua, vendo aquela situação, disse: eu vou dar um jeito nesse problema. Eu preciso ajudar o Chico. E foi e deu veneno para o cachorro. E o cachorrinho morreu. E Chico ficou muito perturbado com aquilo, ficou muito chateado. E aí um dia, Emmanuel chegou para ele e disse: Chico, o que está acontecendo? Você está com uma mancha no seu coração? Você precisa desvencilhar dessa mágoa, desse sentimento. Você está sofrendo em função do seu cãozinho que morreu, mas você está mais se prejudicando do que qualquer outra coisa. Você precisa fazer algo que restabeleça isso. Aí o Chico olhou para o Emmanuel e disse: mas o que eu vou fazer? Procure, resposta do Emmanuel, procure algo que a nossa irmã realmente vai adorar. Uma coisa que ela está precisando e muito. Mas como? Como é que eu vou descobrir isso? Dê um jeito. Aí ele investigou, procurou saber com a vizinhança. A nossa irmã precisava de uma máquina de costura. Só que na época, para comprar a máquina de costura, ele tinha que fazer muitas prestações. Ele tinha que demorar umas 2 encarnações para poder pagar o carnê. Ele ganhava tão pouco. Mas aí ele falou para o Emmanuel: Emmanuel, é uma máquina de costura. Sim, vai e compra. E ele foi lá, então ele fez um monte de carnê, um monte de prestações. Mandou embrulhar a máquina e levou até aquela senhora. Quando ela abriu aquela caixa e percebeu que era uma máquina de costura, uma coisa que era como se ganhasse um carro hoje em dia, ela deu-lhe um abraço, agradeceu e Chico voltou para casa. E aí Emmanuel, aparecendo para Chico, falou assim: Chico, a sua mágoa está curada. Porque a partir do momento que ela abriu a caixa, saiu um facho de luz e que atingiu o seu tórax, retirando toda aquela mancha negra que estava envolta no seu coração. Então, meus irmãos, é aprendermos a pagar o mal com o bem, sempre. Não importa a quem. Essa é a regra. É fácil? Não. É muito difícil. Principalmente nos dias de hoje. Júlio deu prova disso. Foi traído pelo colega de trabalho. E nós sabemos perfeitamente que isso ocorre todos os dias nas empresas, nas repartições. Eu digo isso porque eu sou consultor de empresas, eu convivo com muitas empresas, dou consultoria a muitos empresários, eu vejo isso acontecendo todos os dias. Situações parecidíssimas. Por isso que eu disse que o tema era muito atual. Porque realmente é o que nós estamos convivendo, infelizmente. Nós estamos valorizando muito o ter e não o ser. Nós estamos muito preocupados com as posses, com o que nós vamos dar para os nossos filhos, bens materiais. Estamos esquecendo de dar o principal, que é o amor, que nada custa e que não tem preço. Olha que engraçado. Nós nos preocupamos tanto, às vezes, com o celular novo, e ele só quer a nossa presença. Quer que chegamos mais cedo em casa para nos abraçar. Quer que no final de semana possamos jogar bola com ele, e nós não temos tempo, porque nós estamos preocupados com outras coisas. Eu tenho aprendido muito com isso.
Porque, na verdade, eu já tenho 2 filhas com mais de 30 anos, sou avô de 2 netas lindas, maravilhosas, e aquilo está sendo uma vivência diferente, diferenciada, uma coisa inexplicável, que nós não conhecíamos. Foi algo novo na nossa vida, foi fantástico, e nós aprendemos que é o amor. Só tem essa explicação, é o amor. O amor que recebemos de 2 coisinhas tão lindas, tão maravilhosas. Então nós precisamos, meus irmãos, valorizar as coisas certas. Estamos valorizando as coisas erradas. Estamos valorizando o ter e não o ser. Recentemente, fomos surpreendidos por várias tragédias em nosso país, lamentavelmente. O que é isso? É a falta de amor. É a falta de amor. É o excesso pelo dinheiro, levando grandes corporações à exploração, à busca desenfreada pelo poder, não considerando a vida. Recentemente eu estive em São Luís do Maranhão, eu vi a potência que é essa empresa Vale, do lado da empresa que eu fui atender, está lá navios gigantescos sendo embarcados. Mas o que adianta isso? Nós vamos partir, nós não vamos levar nada disso. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Nós não somos daqui. Estamos aqui de passagem. Só que nós estamos agindo exatamente como se nós fôssemos ficar aqui eternamente. Lembremos, nosso nem o corpo. Sairemos daqui de mãos vazias, da mesma forma de quando para cá chegamos. Então pensemos nisso. É muito grave os momentos que nós estamos vivendo. Há necessidade de reflexão, de mudança de posicionamento. Como eu falei na quarta-feira, numa outra casa, nós estamos terceirizando a educação dos nossos filhos, acreditando que a escola irá resolver o problema que é de nossa responsabilidade. A escola vai dar formação, vai dar ensinamento, educação, ele vai ter dentro da nossa casa. E é isso que está acontecendo, essas tragédias. É falta de amor. A mais recente, se nós analisarmos o histórico, é falta de amor. O garoto nem sequer sabia quem era o pai, a mãe usuária de droga. Vivia com a avó e o avô, a avó desencarnou recentemente. Ele se viu perdido. E aí resolveu tomar uma decisão tão drástica, tão triste. Então, Jesus nos coloca a sua máxima: diga-me com quem andas, que direis quem és. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Os maiores obstáculos à felicidade na terra continua ainda há milhares de anos nosso orgulho e o nosso egoísmo. A vingança é a mãe daqueles que se sentem injustiçados e por isso julgam no direito ao outro devolver-lhe o sofrimento. É o ciclo do ódio. Já imaginaram se Júlio devolvesse na forma de vingança? É a história do rapaz que estava na fábrica, recebeu uma bronca do líder, do chefe, chegou em casa, o cachorro foi receber-lhe, ele chutou o cachorro ficou revoltado, mordeu o vizinho descontou-lhe na mãe, só que a mãe equilibrada diz: calma, meu filho. Ela interrompeu o ciclo do ódio. E é isso que nós temos que fazer quando nós estamos numa situação difícil. Parar, refletir e orar. O ódio é uma terrível companhia, provoca desequilíbrio, enlouquece aquele que o alimenta, normalmente anda acompanhado do orgulho e do egoísmo.
Então, muitas das vezes, nós, tomados pelo orgulho e pelo nosso egoísmo, praticamos atos que vamos nos arrepender pelo resto da vida e por encarnações futuras. Então, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos fazendo. Nós temos que refletir sobre as nossas ações. E o nosso comportamento reflete aquilo que nós estamos praticando. O cientista japonês Marazu Emoto, autor do livro Mensagem Oculta da Alma, ele fez um experimento muito interessante. Ele pegou 2 copos. Num copo ele colocou palavras positivas. No outro copo ele colocou palavras altamente negativas. Pegou 2 botões de rosas iguais, idênticos, e colocou em cada copo. E a cada 3 horas ele ia até esses botões e lia as frases positivas e as frases negativas. Vejam o resultado. A rosa, onde tinha as frases negativas e ele mentalizava positivamente, ela está, digamos, quase perfeita. Por outro lado, a rosa que sofreu com as palavras altamente negativas, tóxicas, ela está toda requeimada. Veja o poder da nossa mente, o poder do nosso pensamento, das nossas palavras. E nós podemos atingir seriamente aqueles que estão à nossa volta. Quantas vezes no nosso lar nós desferimos palavras que não deveríamos, seja para a nossa esposa, seja para para o marido, para os filhos. Então, nós precisamos ter autocontrole, buscar esse desenvolvimento, seguir a receita do Chico, colocar água na boca e deixar esquentar. E aí a gente consegue ir administrando melhor os nossos impulsos. Só o amor é capaz de sustentar e dar alegria de viver. Só o amor, meus irmãos. Se nós não treinarmos a amar verdadeiramente, nós passaremos por essa vida e com certeza teremos que retornar para aprendermos a amar. Como Jesus nos ensinou, amar o próximo como a ti mesmo. O verdadeiro espírita é aquele que labora para superar as suas más inclinações. É um exercício diário, não é uma lição a ser aprendida para o resto da vida. É um exercício diário de pequenas atitudes, de pequenas situações, como, por exemplo, nós aprendermos a falar obrigado. Quantas vezes nós falamos obrigado hoje? Quantas vezes nós pedimos por favor? Quantas vezes nós falamos, me desculpe, eu fui mal, né? Eu falei o que não devia. Quantas vezes? Eu conheço pessoas que estão dentro de uma casa espírita, porém, quando você encontra na rua, ela não sequer fala bom dia. Então não adianta. Está ouvindo e não está aplicando. Então nós temos que ouvir e aplicar. Isso cabe a mim também. Eu, principalmente, que tenho a responsabilidade de estudar para passar para vocês. Existe uma história muito interessante que diz assim, que um grande orador proferia belas palestras. E lá no fundo da casa tinha um velhinho que ouvia atentamente todas aquelas palestras. Quando ambos desencarnaram, o orador estava numa situação muito complicada no umbral. E aí pediu ajuda.
Ele não compreendia porque ele estava naquela situação, afinal de contas, ele havia proferido inúmeras palestras, milhares. Eis que vem alguém para ajudá-lo. Quem? O velhinho. E ele então, sem entender, falou assim: mas você ficava lá no fundo do salão? E aí aquele espírito que estava do lado do velhinho disse: olha, enquanto você falava, ele ouvia e praticava. Então não adianta nada nós falarmos. É como se fôssemos frascos vazios, somente a embalagem bonita. Nós temos que preencher esse frasco com o melhor perfume, com a melhor essência. É isso que nós temos que fazer. O que nós precisamos mudar para nós encerrarmos a fala da noite? Procuramos eliminar os ciúmes. É uma chaga. Não há necessidade de competição. Não viemos aqui na terra para competirmos, viemos para aprendermos em conjunto. Quando eu desconfio, porque infelizmente eu também tenho algo a dever. Evitar a discórdia, o egoísmo, a falsidade. Quantas vezes um pai, às vezes, diz para o filho: alguém que bate a porta, diga que eu não estou. Que exemplo que esse pai está passando para o filho? A fofoca, a ganância, a inveja, maus pensamentos, o ódio, o orgulho, a traição e a vingança. O que nós precisamos trabalhar para alcançar? A amizade sincera, verdadeira. Hoje está tão difícil. Está tão difícil. Cultivem as boas amizades, que são joias raras. Outro dia, a minha esposa trabalha comigo no escritório, e nós estávamos conversando, e de vez em quando a gente tem aquelas surpresas, né? Alguém bate a porta e vem: olha, eu queria isso, eu queria aquilo. E de repente você descobre que aquela pessoa queria algo, né, que talvez nós não poderíamos repassar, porque faz parte do nosso modelo de trabalho profissional. Mas ela veio buscar de outra forma. São os falsos amigos. O amor, conforme eu já disse, meus irmãos, temos que amar acima de qualquer coisa. Os bons pensamentos. Vamos cultivar bons pensamentos. Se nós cultivamos bons pensamentos, atraímos boas energias, a calma diante das dificuldades, mesmo que o momento seja muito difícil. Nós tivemos, em particular, 2018 foi um ano bastante complicado para a minha família. A minha esposa, tanto o seu pai como a sua mãe partiram para o plano espiritual. E nada como sentir na pele. Quando é na casa do vizinho, isso passa, isso vai ficar bem. Mas quando é na nossa casa, nós sentimos. Até porque a convivência que eu tinha com a minha sogra era extraordinária. Era a minha segunda mãe. E nós sentimos bastante a sua partida. Então, diante de situações adversas, vamos nos manter em calma, orar e pedir ajuda aos bons espíritos, ter confiança que amanhã será melhor que hoje, sempre. Esperança que nunca nos faltará. Deus está sempre conosco, nos ajudando. Sermos humildes, termos humildade diante das dificuldades, estarmos sempre atentos em oração, porque quando a situação fica difícil, devemos nos apegar à oração. Termos paciência,
Muitas das vezes não temos paciência diante da dificuldade. Tem uma história de um alpinista que caiu de um penhasco e ficou preso apenas por uma corda. E ele, em sua oração, em suas orações, ele pedia: Senhor, inspira-me para que eu possa encontrar uma solução. E lá no fundo vinha uma voz: corte a corda. E ele repelia aquele pensamento: como? Vou cortar a corda? Vou cair no abismo? E novamente nas suas orações vinha aquela voz interior: corte a corda. E ele não acatou aquela sugestão. No outro dia, encontraram-no congelado a 2 metros do chão. Então, muitas das vezes, nós precisamos ter paciência e aguardar as inspirações que vêm do alto. O perdão, é tão difícil praticarmos o perdão, mas é necessário. O dia que estivermos preparados para perdoar, com certeza nós demos um passo à frente. Trabalho no bem, não adianta somente ouvirmos, nós precisamos praticar. E o trabalho no bem é a melhor receita. Façamos a caridade, trabalhemos no bem, ajudemos o próximo, porque às vezes eu estou preparando o meu caminho para que amanhã aquela pessoa venha me ajudar. E a união, temos que estar unidos em pensamento, em coração, para que conquistemos a paz. Esse é o nosso objetivo, termos paz, paz de consciência, paz de espírito. Então, meus irmãos, que passamos das nossas experiências os melhores caminhos, que aprendamos a amar como Jesus nos ensinou. Esses são os nossos desafios diários. Não há uma receita concreta, é o dia a dia, são situações a situações. É assim que nós crescemos, é assim que nós melhoramos. Muito obrigado e Deus abençoe a todos. Muita paz. Vocês ficam batendo palmas, aí o orador fica metido, e aí vai complicar a vida.